E aí, meus queridos amigos, fico feliz em recebê-los no nosso canal. Hoje vamos analisar o maravilhoso Pro Max Branco, de 16, com 1 TB de armazenamento. E tudo poderia ser assim, mas deixa eu te contar como você pode, negociando pelo seu celular, sem precisar comprar um novo, tentar ganhar dinheiro justamente para esse aqui, se for isso que você quer. Hoje vamos analisar como negociar pelo celular na nossa plataforma, The Pocket Option. Vou explicar por que isso pode ser conveniente e como tornar essa negociação ainda mais prática. Já temos um vídeo no canal onde explicamos em detalhes como se cadastrar e começar a negociar na nossa plataforma usando seu dispositivo móvel. Mas hoje vamos falar sobre algumas dicas, segredos e estratégias específicas para o seu celular. Vamos acessar a plataforma. No geral, a plataforma é idêntica à que você vê no computador, certo? Ou seja, é o mesmo site, nada muda de fato, é o mesmo aplicativo, só que, por causa do tamanho menor da tela do celular, existem algumas particularidades. Por exemplo, se você estiver no modo de negociação vertical, com o celular nessa posição, verá uma área muito menor do gráfico do que se virar o aparelho e observar o gráfico na horizontal. Esse é o primeiro detalhe que gostaria de destacar. O segundo ponto que eu destacaria aqui é que nem todos os indicadores são práticos de usar. Por exemplo, se adicionarmos muitos indicadores na nossa linha inferior, vamos adicionar alguns, por exemplo, Williams, MAC, sei lá, pode ser o RSI, certo? Adicionamos 3 indicadores e pronto. Nosso gráfico já fica praticamente invisível, ou seja, operando pelo celular, na verdade, dependendo do zoom e se a tela do seu celular for pequena, usar esse tipo de indicador não é nada prático. Por isso, você deve ter isso em mente, e eu recomendaria usar outras estratégias. Porque se você não consegue ver o gráfico, pode acabar cometendo muitos erros. De modo geral, no celular, a forma mais adequada é operar operações curtas, ou seja, intervalos no gráfico de 15 ou 30 segundos. Dessa forma, basicamente, você não perde nenhuma vantagem e consegue entrar em operações com bastante confiança. Se você usa estratégias baseadas em indicadores, eu recomendaria usar aquelas em que os indicadores aparecem diretamente no seu gráfico. Você também pode alterar os tipos de gráfico e os intervalos através dos 3 pontos no topo. E se estivermos falando de indicadores, ativamos aqueles que são exibidos no gráfico. Por exemplo, o próprio indicador de Keltner é uma ótima opção, porque o nosso desenho aparece no gráfico. E não importa quantos indicadores adicionemos, sempre poderemos visualizá-los de forma muito conveniente. Para o vídeo de hoje, teremos um saldo relativamente pequeno de $500. Vou usar exatamente o indicador que já ativei. Vou aumentar o multiplicador dele para 3, porque realmente operar com essa estratégia pelo celular é muito prático. Vamos alterar o tempo de expiração para 1 minuto e meio. Durante o tempo de 3 velas, vamos operar no time frame de 30 segundos. Vamos ver como vai ser. Talvez, com o tempo, eu mude o time frame para o gráfico de 15 segundos. No geral, a ideia é a mesma. Usamos os ativos com o maior pagamento. Os ativos são idênticos. Temos moedas, criptomoedas, índices e ações. No princípio, vamos começar com os pares de moedas. Vamos procurar desvios de acordo com o nosso indicador. Vamos buscar algo extraordinário. Bom, enquanto eu estiver fazendo isso, acho melhor darmos uma pausa. E assim que eu encontrar uma operação adequada para nós, volto ao ar. Agora mesmo, vi que estamos saindo do limite do nosso canal azul. E deixa eu relembrar para quem não assistiu nossos vídeos anteriores, em que se baseia o indicador de Keltner. Ou seja, nós sempre tendemos ao nosso valor médio. Essa linha do meio, basicamente, é uma média móvel calculada por um determinado número de períodos. E assim que saímos e ultrapassamos essa nuvem azul para cima, podemos considerar operações de venda. Se, ao contrário, ultrapassarmos o nosso limite inferior, podemos considerar operações de compra, porque o gráfico sempre tende a voltar ao valor médio. Ao operar pelo celular, é muito mais difícil analisar níveis, porque, no geral, é mais complicado alternar entre os time frames maiores, mas ainda assim é possível fazer isso, sim. Mas, justamente nessa situação, isso é um certo ponto positivo a favor das estratégias baseadas em indicadores. Sim, porque, pelo indicador, vemos o sinal e, basicamente, sempre podemos entrar na operação seguindo esse sinal. Não é totalmente correto operar apenas com base em indicadores. Todos nós entendemos isso. Mas realmente existe uma certa dificuldade em identificar áreas de suporte e resistência pelo celular. Por isso, fazendo um pequeno resumo desse monólogo,
Eu ainda daria preferência a algumas estratégias baseadas em indicadores. Tentaria operar, basicamente, com 50 a 60% de operações bem-sucedidas e, dessa forma, conseguiria obter lucro operando pelo celular. E enquanto eu falava tudo isso, vemos agora nossa primeira operação positiva. Já temos $960 no saldo. Eu sugiro que continuemos nesse mesmo ritmo. Então, eu já encontrei, acredito, uma situação adequada para nós nesse par de moedas no mercado fechado. Basicamente, rompemos nossa linha de tendência superior, sim, a dinâmica pelo Keltner, e recuamos de volta. Agora vou observar como vai fechar nossa última vela e, basicamente, já estou me preparando para abrir a operação, digamos assim. No caso, aqui vemos um câmbio doji. Acredito que esse será o nosso câmbio de reversão. Então, para um tempo de expiração de 3 velas, já podemos entrar com uma venda. Sim, nós não rompemos o nosso limite superior do Keltner, mas na verdade eu passei bastante tempo procurando pontos de entrada e, depois de analisar todos os ativos na Pocket Option, não encontrei nada mais adequado. Na verdade, até mesmo esse sinal já merece certa atenção. Na verdade, ele também pode ser operado. E quando eu já vi o câmbio do G final, ou seja, esse padrão de reversão de velas, basicamente, eu tomo a decisão de vender. Vamos aguardar mais 48 segundos e então veremos aonde essa operação nos levou. Bom, essa é a nossa segunda operação lucrativa consecutiva, na verdade. Percebi que esqueci de mudar para o meu time frame menor, no qual faço análise, e foi nele que, basicamente, rompemos o limite superior. Então, pode-se dizer que eu nem quebrei minhas próprias regras. Mas, pelas velas, aqui também apareceu um ponto de entrada mais do que adequado. Vamos em frente. Bom, encontrei novamente um sinal adequado. Na verdade, não há tantos sinais no mercado. Mais uma vez, estou me convencendo disso. Mas agora mesmo vamos entrar por 1 minuto e meio na contra. Reduzir um pouco nossos riscos. Já temos 2 operações lucrativas seguidas, então vou entrar com 900 e não com 1.800. Embora o nosso vídeo de hoje sugira riscos mais elevados, mas mesmo nesse formato, ainda preciso ter cautela. É uma estratégia bem interessante baseada no indicador Keltner. Acho que, de todos os indicadores parecidos com ele, eu realmente dou preferência a esse. Uso ele com frequência tanto no meu trading pessoal quanto já gravamos um vídeo mais detalhado sobre ele, onde combinamos com outro indicador. Por isso, até quando opero pelo celular, geralmente dou preferência a ele. Mesmo assim, ainda temos 30 segundos até o fechamento da operação. Vai ser ótimo se fecharmos com o nosso terceiro ganho. Vamos aguardar. Como podemos ver, o preço continua voltando ao seu valor médio, já praticamente chegou lá. Nosso saldo está em $2.671. Estou pensando agora se devo aumentar os riscos ou deixar tudo como está, cooperando com $900. Por enquanto, vou procurar a próxima operação e, basicamente, vou pensar sobre isso. Então, decidi mesmo não aumentar nossos riscos e, neste exato momento, estou entrando em uma operação de venda para que, se algo der errado, eu basicamente tenho valor para cobrir essas perdas com outra operação. Aqui, saímos do nosso intervalo. Estamos no time frame de 30 segundos neste momento. Tudo certo. Saímos do intervalo. Imediatamente recuamos para baixo e tentamos novamente romper nosso nível azul de suporte, ou melhor dizendo, dinâmico, na verdade, nível de resistência, e não está dando certo. Por isso, apesar de agora já estarmos, bem, dentro da nossa área azul, decidi tomar a decisão de vender. Mas eu suponho que algo pode não sair como esperado. Nesse caso, simplesmente dobro o valor e vou abrir a próxima operação com o melhor ponto de entrada, que vai cobrir as perdas da anterior. Por enquanto, ainda temos 35 segundos. Vou esperar, provavelmente, até uns 20 segundos, então vamos nos basear em quão alto o nosso preço está. Agora estamos, afinal, fora da nuvem azul, então acho que podemos, em princípio, abrir uma operação de venda. Agora tudo depende de o preço voltar ou não para o nosso canal de preços. Mas, na verdade, tudo está parecendo bastante apresentável. Por muito tempo, ficamos negociando aqui sem nenhuma distorção, por assim dizer. Acho que agora, de acordo com outros indicadores e sinais, é bem provável, em princípio, que haja um retorno para nossa área. Por isso, ainda temos mais 1 minuto para ver como isso vai terminar. Vamos esperar. Então, me ligaram por um instante, a gravação foi interrompida. Mas vemos que, no final das contas, o preço voltou para o nosso nível.
Não cometemos erros. No nosso saldo, temos 3.241 dólares. Por enquanto, está bem difícil e demorado encontrar operações, mas espero que esse processo fique um pouco mais rápido. Bom, depois de um intervalo bastante longo, encontrei o ponto de entrada ideal para nós. Vamos entrar já com riscos reduzidos também. Como já tivemos uma sequência bastante grande de operações bem-sucedidas seguidas, não faz sentido arriscar. Vamos fazer a operação com cobertura, seguindo o mesmo princípio. Abrimos com 1.000 dólares. Vamos aguardar o resultado da mesma forma. Se algo não sair como planejado, vamos cobrir nossa operação. E mais uma vez, nós lucramos. Bom, na verdade, isso já era bastante provável, porque nos afastamos muito do nosso indicador. Ainda mais porque aqui havia um nível de resistência. Vemos que o preço esteve nessa mesma região há pouco tempo, então só falta ganharmos mais 1.000 dólares, ou até menos, 840 dólares, para que consigamos um aumento de 10 vezes. Foi exatamente esse o objetivo que estabeleci para o vídeo de hoje. Vamos tentar encontrar nossa última operação, sem desligar a câmera. Vou mostrar, basicamente, o quanto esse processo não é realmente rápido. Porque, logo no início do nosso vídeo, colocamos o multiplicador em 3. Isso é realmente um desvio muito grande, mas é justamente o que nos dá uma boa taxa de acerto nas nossas operações. Ou seja, é claro que podemos diminuir o nosso multiplicador e pode-se dizer que demos sorte. Acabamos de ver um bom ponto de entrada para a compra. Ainda assim, abrimos um pouco na área azul, mas o preço chegou exatamente até a nossa marca inferior. Mas vou concluir meu raciocínio. O multiplicador pode ser reduzido, mas aí teremos uma grande quantidade de sinais falsos. Será preciso abrir muitas operações, dedicar mais tempo e pensar em um sistema de gerenciamento de risco. E para o vídeo de hoje, onde temos riscos bastante altos, acho que isso não é necessário. Por isso, faz mais sentido gastar mais tempo procurando uma situação adequada, mas com uma alta probabilidade de fechar no positivo. Mesmo que agora algo não saia como planejado, ainda temos uma quantia suficiente no saldo para cobrir, e provavelmente vamos cobrir ainda mais abaixo deste ponto de entrada. Ou seja, vamos sair ainda mais do nosso intervalo da nuvem azul, como eu costumo chamar pelo Keltner. Por isso, vamos aguardar. Talvez essa já seja a nossa última operação. E sim, de fato, foi exatamente assim. Muito legal que eu mostrei o processo de como procurei a operação e que conseguimos encontrá-la bem rápido. Na verdade, já dá para fazer um pequeno resumo deste vídeo. E chegamos à conclusão de que Pocket Option é realmente simples. Você pode operar diretamente do seu dispositivo, do seu aparelho. Sim, em alguns momentos isso é menos prático, mas neste vídeo eu tentei compartilhar alguns segredos. Quais estratégias e indicadores você pode usar para que fique mais confortável e, basicamente, para que você não sinta nenhum problema, mesmo que agora não tenha tempo ou possibilidade de operar pelo computador. Conseguimos aumentar exatamente 10 vezes. Começamos com 500, terminamos com 5.000. Assumimos riscos bastante altos aqui, mas a estratégia realmente funciona muito bem. Não é à toa que não é a primeira vez que mostro ela nos nossos vídeos. Mas, nessa nota positiva, acho que vamos encerrar por hoje. Não deixe de acessar o link na descrição, onde você pode encontrar um código promocional para um bônus de 50% no primeiro depósito, caso ainda não esteja negociando com a gente. E claro, confira também outros vídeos do Pocket Option que são tão divertidos, interessantes e úteis quanto este. Nos vemos nos próximos vídeos.